melhores empresas de segurança do Brasil. Estamos chegando ao final de mais um ano. O ano de 2024 foi o primeiro ano do nosso programa Prodecast. Trouxemos aqui nos nossos programas inúmeras autoridades da área de segurança pública, segurança privada, problema que aflige ao nosso país. Estou aqui para desejar a vocês ótimas festas, feliz ano novo, um ano de 2025 com mais segurança e espero que vocês continuem nos acompanhando. Em 2025 vamos trazer mais personalidades do mundo da segurança pública e da segurança privada. Obrigado a todos, sucesso, Feliz Natal e próspero Ano Novo. Olá, meus amigos, minhas amigas do Prodecast, o podcast da empresa Prodetec Segurança, uma das maiores e melhores empresas de segurança do Brasil. Sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso 12º episódio. É um prazer imenso ter vocês conosco ao longo de todo esse ano de 2024 e nesta edição nós vamos ter uma ocasião muito especial no Prodecast. Nós estamos hoje com a presença ilustre do Dr. Augusto Rossini, professor Dr. Augusto Rossini, que é uma pessoa admirável no mundo do direito, visto que, além de ser diretor dos cursos jurídicos de uma das mais prestigiadas universidades do Brasil, que é a Uninove, também é advogado. Além de advogado professor, doutor e pós-doutor em Direito Penal, e foi procurador de Justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo. Hoje aposentado, tem mais de 40 anos de atuação no mundo jurídico, e ele também teve a oportunidade, por mérito próprio, de ocupar cargos muito importantes no cenário jurídico brasileiro, inclusive sendo diretor do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN em Brasília, órgão do Ministério da Justiça. E também integrou delegações jurídicas na ONU e na OEA. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do nosso amigo doutor Augusto Rossini. Seja muitíssimo bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria de pedir as suas considerações iniciais aos nossos ouvintes, por favor. Olá, eu sou Augusto Rossini, como já aqui apresentado. Me sinto muito tranquilo e muito feliz, honrado mesmo, pela oportunidade de estar aqui e trocar umas ideias. Não é? Eu não tenho a pretensão de trazer nada, mas eu tenho o desejo de levar muito daqui, porque o convívio com pessoas tão ilustres e tão gabaritadas, né, num ambiente tão sério e tão respeitado, e só me engrandece e me dá a oportunidade de trazer também, né? Como eu disse, eu não quero só trazer, eu quero levar bastante, mas mostrar, né, algumas observações, traçar algumas considerações sobre o que me for perguntado. Com 45 anos de carreira, você tem alguma coisa a dizer, né? Parece papo de velho, mas é bom que os mais experientes, né, os jovens há mais tempo, como nós, possamos também dar umas dicas, né? Fazer com que as pessoas mais novas não caiam em determinadas armadilhas. Enfim, é isso. Eu estou aqui à disposição e muito feliz. Muito obrigado pelas suas considerações, doutor Rossini. Doutor, eu tenho aqui muitas perguntas já feitas pelos nossos ouvintes, né? E algumas delas eu vou selecionar para indagar ao senhor. Em primeiríssimo lugar, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho da sua carreira no Ministério Público. O senhor ingressou no Ministério Público em 1989 aqui no estado de São Paulo. Sim. Teve uma brilhante carreira como promotor de justiça, depois procurador de justiça. Então, doutor, o senhor que teve essa experiência, poderia nos dizer o que era o Ministério Público nos idos de 1989? Mudou alguma coisa de lá para cá? O que mudou?
o que ainda precisa ser feito para que a gente tenha a satisfação de ter aqui conosco, ombreado na sociedade, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por favor? Vamos lá. É uma pergunta que parece simples, mas traz em si uma grande complexidade, porque traz muitos pontos, não é? Nós temos que entender o momento histórico em que se deu a minha aprovação e a minha assunção ao cargo. Vou voltar um pouco no tempo. Eu, antes de ser promotor, eu advoguei, antes de ser advogado, eu fui escrevente, e antes de ser escrevente, eu trabalhava menor, de 18 anos, em escritório de advocacia, cartórios, etc. Então, quando eu entrei no Ministério Público, já trazia 10 anos de experiência, e como funcionário público, já trazia 2 quinquênios. Bom. Entrei com 24 anos. Foi uma carreira... Na época era mais comum isso acontecer, porque a Constituição, na verdade, a emenda 45 da reforma do Judiciário, que entrou em vigor só em 2005, se eu não estiver equivocado, não exigia 3 anos de experiência, embora eu tivesse. Então, assim como os meus contemporâneos, aqui já falou um grande colega, um grande amigo, Marcelo Milani, havia uma mudança de paradigma. Nós estudamos, fizemos todo o curso de Direito sob a égide da emenda constitucional, né, que era a nossa Constituição à época, que não era uma Constituição originada de uma Constituinte. Então, a emenda número 5, se eu não me equivoco. Veja, os direitos e garantias individuais estavam lá no artigo 153. Hoje estão no artigo 5º. Mostra a importância, só a importância desse assunto. Então, quando eu comecei o concurso em 1988, antes do dia 5 de outubro, antes da promulgação da Constituição. Tem 35 anos. E fiz o concurso ainda na virada, ou seja, eu comecei a estudar com o código, com a Constituição antiga e, na segunda fase, no oral, já usando a nova Constituição. Então, não havia nem livro. Eu não sei se foi sorte ou azar, mas eu não saberia responder, mas também os integrantes da banca não sabiam perguntar, porque as coisas eram muito novas, eram muito... Mas os princípios, e aí fica um recado, os princípios que norteiam a nossa atividade, aliás, norteiam tudo, é que valeram para eu ingressar no concurso. E acho que por conta dessa característica, nós tivemos de 5, 6 mil inscritos na época, nós tivemos só 17 aprovados. E tomamos posse em 13. O concurso dos 17. Não porque nós fôssemos diferentes, melhores, mas é que acho que esses 17 percebemos o que estava acontecendo e a Constituição nova. E esse momento de viragem, né? Uhum. Então, o promotor, aquele que ingressava no Ministério Público nessa época, ingressava com uma outra pegada, com uma outra ideia, né? Mais ligada à área criminal, de combate à criminalidade. E era uma criminalidade muito menos complexa do que é hoje. Era criminalidade de rua. Se a gente pensar, uma criminalidade de menor potencial ofensivo e de médio. Menor, brigas, lesões, etc. E roubos de média complexidade. Hoje não se falava em crime organizado, não se falava não se falava em lavagem de dinheiro, embora já houvesse, mas era muito rudimentar. Nem havia ferramentas jurídicas para isso. As nossas leis eram bem mais enxutas, né? O MP não tinha, embora na Constituição e alguns poucos colegas já trabalhassem com defesa do consumidor, do meio ambiente, mas não era alguma coisa tão arraigada e tão estruturada. Era uma excepcionalidade. O grosso do trabalho era justamente combater o crime, cuidar de criança, dos menores e depois adolescentes. Na sequência, o Estatuto da Criança, né, em 90 já entrou em vigor, aí nós começamos a ter outros, o consumidor, enfim, aí para que aqueles direitos previstos na Constituição fossem efetivados, o legislador começou a paulatinamente a editar leis,
editar estatutos, o Estatuto da Criança, a lei ambiental, aí consumidor, aí vem Estatuto do Idoso, a lei, enfim, aí todos aqueles interesses difusos, eles começaram a se, citados na Constituição, eles começaram a ser objeto da lei. E o protagonista disso, por conta, inclusive, da lei da ação civil pública, por conta do perfil constitucional do Ministério Público, exigiu demais do Ministério Público que também invadisse, vamos dizer assim, ou atuasse, ou cuidasse dessas novas matérias. Então, o MP, assim como todo o sistema de justiça, sistema jurídico, não só de justiça, ele foi se complicando, vai. Mais complexo, não sei a denominação, e ele começou a trazer a necessidade do Ministério Público criar promotorias especializadas, atividades especializadas, né? Algumas foram extintas, como curador de casamento, havia um curador de casamento, já não há mais, né? Algumas curadorias sumiram, se transformaram em promotorias e grupos de atuação que depois viraram promotorias. Sonegação fiscal, tinha um grupo de combate à sonegação, virou promotoria, né? E assim as coisas, né? Então, os interesses difusos e coletivos, eles ganharam, nesses 30 anos, ganharam uma importância, um significado muito maior do que se pensava à época. Então, hoje, dentro do Ministério Público, há uma espécie de, vamos dizer, não vou dizer guerra, porque guerra é muito forte, mas um enfrentamento, até de importância mesmo. Eu sou do... Né, o Marcelo Milani, aqui citado, e eu, por exemplo, fomos promotores do júri, mas a convite dele mesmo eu fui para a Promotoria do Patrimônio Público e Social. Não, o que tem a ver? Tem a ver que investiga a promotoria, porque os inquéritos civis... Né, com relação aos inquéritos civis ambientais, habitação e urbanismo, improbidade, educação, sob o aspecto difuso, o MP já tem consagrado na própria lei o poder de investigação, coisa que no crime a briga ainda está existindo, né? Nem todo mundo acha que o MP pode investigar e acusar. Então, assim, há uma espécie de concorrência positiva dentro do Ministério Público. Então, para responder, feita essa análise inicial, mudou a sociedade, ela ficou muito mais complexa, e em 94, 95 até 2000 entra a internet como uma forma de comunicação muito, né? Os meios de comunicação mudaram, né? Quando nós entramos, a forma de comunicação, né? A interação era pelo telefone, pelo telegrama. Isso. Ontem mesmo eu estava com as minhas filhas vendo uns papéis velhos. Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, telegrama. Quando eu passei no concurso, eu recebi um telegrama do juiz com quem eu havia trabalhado. Poxa. Eu falei, nossa, é só mandar um WhatsApp hoje. Eu falei, pois é. Né? Tudo mudou. Jurisprudência, eu não sei os outros colegas aqui. Os livros das prateleiras. Eu cheguei ao ponto de ir na longínqua comarca de Presidente Venceslau, sem pedido de acessar a biblioteca do juiz, porque era a única biblioteca que tinha revista dos tribunais. É isso. E aí você não tinha acesso à jurisprudência, porque você saía pelo Estado, a gente falava de texto e testa. Testa, imagina, a criatividade e o texto. Sabe? Quantas denúncias, quantas razões de recurso nós fizemos. Havia um livro, né? Eu falava que era o kit promotor, era um Teotônio Negrão, de processo civil e civil, penal, Damásio, penal e processo penal. 4 livros. No caso dos homens, 2 ternos, um azul e um bege, para combinar depois, algumas camisas, algumas gravatas e vai embora. Porque era o que tinha, né? Era o que tinha. Hoje você tem... O acesso digital facilitou em tudo. Até o próprio processo hoje é totalmente digitalizado, né, doutor? Então, isso nós conseguimos acompanhar. Parece que né, eu tenho em casa uma máquina de escrever, né? Uma máquina, uma Olivetti, com fita. É difícil achar fita hoje em dia. Mas, papai, por que você tem isso? Eu falei assim, porque vai que um dia dá um bug enorme. Nunca se sabe. A energia... Porque a gente precisa, para funcionar o sistema, de software, hardware
E a internet, né? Enfim, e aí se não Conexão. tem, como é que a gente faz? Entende? Então, assim, e nesse sentido, ao longo da carreira, assim que surgiu a internet, eu até fiquei curioso na época para pesquisar a nova modalidade de crime, que veio a ser o crime digital, crime informático. Foi o primeiro trabalho acadêmico, porque a gente tinha demanda na promotoria e não conseguia responder às demandas. Enfim, nós conseguimos, a geração minha, do próprio Milani e de tantos outros, hoje já aposentados, nós pegamos essa viragem. Sim. E hoje, nós, sim, aí é papo de velho. Havia o vocacionado. Eu não fiz concurso para delegado, eu não fiz concurso para juiz, eu não tinha um objetivo muito claro, né? Hoje a gente tem, assim, e veja, não é nenhuma crítica, mas é uma constatação. Hoje você tem o concurseiro. Isso. O concurseiro é o sujeito que consegue se manter estudando por qualquer motivo, normalmente é porque os pais bancam, e sai atrás de vários concursos aí pelo Brasil. E ele passa no melhor. Tanto que no Ministério Público de São Paulo era raro algum promotor tomar posse e depois pedir exoneração. Você ficava a carreira inteira. Nesse último concurso, eu falava com o Procurador-Geral de Justiça, muitos já fizeram isso, pediram exoneração porque foram ou para os seus estados de origem ou para outras carreiras que parecem mais atrativas economicamente, enfim. Isso. E isso não acontecia. O fenômeno hoje, você vê muitos juízes de direito pedindo exoneração, muito procurador, o Rodrigo de Grandes, um senhor procurador de justiça, procurador da República, que trabalhava em Guarulhos, pediu exoneração e está advogando num grande escritório de advocacia. Também por quê? Só para, não sei se interessa saber, mas é que com o desaparecimento da aposentadoria integral e com a necessidade dos membros das carreiras públicas, né, tem que fazer previdência privada. Sim. Quando alcança a meta da previdência privada, dali você não passa. Então, muitos preferem sair da carreira e ir para o mercado, ou para a área acadêmica, ou para a área da advocacia, a permanecer na carreira. Então, mudou muito. Mas muito, bastante. Sim, os vocacionados, eles estão já no processo de extinção. Muito raro, né? É raro. Até o senhor fez também uma citação há pouco, muito interessante, né? Que a criminalidade àquela época era mais ordinária, né? Sim. Hoje a gente vê grupos como o GAECO, aqui de São Paulo, que atua com crime organizado, Sim. né? Isso também foi algo que impactou muito, né, o Ministério Público. Na verdade, assim, eu tenho severas críticas. Sim. Muitas críticas, e hoje, como eu não tenho uma corregedoria para me tanger, para me calar, eu sou contra a forma como está. Eu fiz parte do segundo bloco de promotores do GAECO, porque o GAECO surge em dois fenômenos concorrentes. Primeiro, o Zezinho do Ouro, aqui é um caso antiquíssimo, e aí havia... Eu atuei nesses casos. O Gabriel César... da polícia Inelas, Gabriel Inelas. E a Patrícia e o Ricardo. E daí houve a criação do setor chamado SAI, né, Serviço de Apoio e Inteligência, uma coisa assim. E aí mataram um promotor de justiça, Lins do Rego, lá em Minas Gerais, que estava apurando fraudes em combustíveis. Não era o que a gente hoje... Eram donos, eram pessoas, cartéis de combustíveis, e ele foi exterminado, ele foi morto a mando de um dono de uma rede de postos de gasolina. E isso fez com que o Brasil criasse o tal do Genecoc, que são os... Agora, o problema é o seguinte, eu acho, né? O Ministério Público, né, o GAECO, ele tem uma bonita vocação, tem serviços prestados, mas eu acho que ele tem seletividade. Ele escolhe o que vai fazer. Entendi. Primeira coisa. Na polícia, você não... O BO é feito. Não tem essa prerrogativa. Você tem que instaurar, em tese, né? Porque nem todos os BO são instaurados. Então, primeiro. Segundo, né? O Ministério Público, a Constituição tem 88, 9, 10, 11, 12, 13, 36 anos.
Agora é dia 5 de outubro. E tem uma missão que o Ministério Público tem obrigação de fazer e não faz a contento, que é o controle externo da atividade policial. É isso. Acho que se o Ministério Público tivesse feito com rigor o controle externo da atividade policial, não precisaria GAECO. Para mim, GAECO, ele substitui o trabalho da polícia. É uma polícia do Ministério Público. Entendi. Entendeu? Eu acho que o promotor tem que trabalhar dentro do fórum, Uhum. nos processos, né, dentro do fórum, e não fazendo operação na rua. Essa missão é da polícia. O Ministério Público tem que controlar. É isso. E não... Porque assim, o que acontece? Quando você substitui o trabalho de outra instituição, porque elas estão conformadas na Constituição, né? Você deixa... você pode ter sucessos, como pode ter insucessos. Há um risco de deixar de fazer a sua principal tarefa, né? Para ter que assessorar um outro órgão que já A polícia... tem aquela obrigação de fazer. Então, né? que seja rigoroso. Hoje, com as tecnologias, o controle externo da atividade policial ficaria menos difícil. Por exemplo, por que com a inteligência artificial os boletins de ocorrência todos que são elaborados, não que se instaurem todos inquéritos policiais, mas que se veja através da inteligência artificial o fenômeno, né, o criminológico e atue. Entendeu? O promotor teria que fazer isso, na minha concepção. Vamos citar um caso concreto agora daquele delator que foi morto em Guarulhos. Isso. Né? O desdobramento disso. O desdobramento disso, nós estamos vendo uma série de policiais aí envolvidos com o PCC. Lamentavelmente. Mas isso mostra que não teve controle externo. Não. Eu a Polícia Federal teve que entrar no caso, que é uma polícia federal, que rompe com o princípio republicano, né? E veio fazer como aconteceu no caso da Marielle no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Entendeu? Porque a polícia local ela estava maculada de alguma forma. Isso. E quem que tinha que fazer isso pela regra constitucional não era a Polícia Federal. Era o Ministério Público. Perfeito. Entendeu? Isso mesmo. E a bem dizer, a gente tem percebido ao longo dos anos aí, né? E eu até me recordo de algumas ocasiões nas delegacias onde eu trabalhei, que recebíamos a visita da correição ordinária do Ministério Público, que seja por um motivo ou por outro, por falta de tempo, por acúmulo de trabalho, ficava um pouco cingida a olhar os livros e fazer um acompanhamento genérico e anotar ali uma ou outra questão, sempre mandando um questionário antes para a delegacia de polícia, para a delegacia responder, né? E isso fica um pouco fragilizado em termos de controle efetivo, né, doutor Rossini? Eu vou ser mais, assim, contundente. Para o bom policial era constrangedor. Para a corregedoria, constrangedor. E para o mau policial era ótimo. Porque com o carimbo do promotor de justiça naquele livro, dali para trás estava tudo regularizado. Perfeito. É isso mesmo. O controle externo, acho, da atividade policial deve começar com o controle dos prazos. Exato. O promotor de justiça, quando vem o primeiro pedido de prazo, ele tem que fazer uma anamnese do caso e já indicar, no meu ponto de vista, aquilo que ele quer. Eu creio dessa forma. Muitas vezes eu ofereci denúncia em pedido de prazo, porque eu me convenci de que ali havia elementos suficientes para oferecer, especialmente em homicídios tentados, etc. Quando eu estava no júri, fiquei 16 anos no júri de Santo Amaro. O resto, o delegado podia continuar trabalhando em autos apartados, enquanto isso a ação penal corria. Perfeito. Porque é elementar. Até para evitar uma eventual prescrição, né? Então, é elementar. Então, assim, o pedido de prazo feito, e hoje é digital, né, ele deveria ser muito mais, feito com mais critério. A gente vê os processos, hoje eu estou trabalhando como advogado, mas nossa, como é que esse inquérito ficou indo e voltando para a delegacia tantos anos sem nenhuma providência? Ninguém viu. Concordo, nada que opor, concordo. E então o controle externo me parece que ele é tão importante quanto o combate ao crime organizado, porque está enraizada a corrupção. Desculpa de falar, sou delegado. Né? Isso às claras. Até a gente pensa que talvez para maior transparência devessem não só a Corregedoria
da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas todas as corregedorias de Polícia Judiciária, comunicar quais os casos que hoje ela apura, porque a gente percebe que em alguns casos apuram questões de somenos importância e casos gravíssimos, como policiais envolvidos com tráfico de droga, roubo de cargas e outras questões gravíssimas, não são apuradas a contento. Esse caso está trazendo, e olha que eu tenho acompanhado uma repercussão superficialmente, internacional. Um número grande de policiais, não só civis, mas militares, sim. até guardas municipais envolvidos com crime organizado, com o PCC. Sempre sabendo, sempre lembrando que crime organizado ele tem características muito... A própria lei define. Exato. Né? Você tem que ter uma organização hierarquizada, né? A base pode ser... Divisão de tarefas e funcionário Estado. Público. Né? E de alguma maneira o Estado apuração, público, né? Senão não é crime organizado. Se não tem crime organizado. Entende? Então, assim, quando se olha isso, né, a gente fica triste porque ao longo de 36 anos algo que deveria ter sido feito não foi feito. E a autoridade é como um músculo, eu acho. Quando você não exerce, atrofia. É fato. E estou vendo aos poucos, e agora com mais ênfase, o governo federal falar em federalização de investigações, o que acho que é uma ofensa ao sistema federativo. O presidente Lula chamou uma reunião, até o governador do Mato Grosso foi veemente, dizendo, olha, no meu estado, não, mas está se rompendo o princípio da federação, o princípio federativo, porque além dos recursos federais, ou seja, eu fui do DEPEN. Pois é. Eu sei como que o pessoal vai lá com pedidos de investimento, valor investimentos, de etc. Né? Um exemplo, na minha concepção, e aí é uma opinião muito particular. Então, se os estados continuarem a se omitir, por exemplo, é lamentável que, num caso de tanta repercussão, tantos policiais estejam envolvidos e tão pouca gente com a tarefa de investigar ou de corrigir, né, as corregedorias tenham percebido. É muito triste isso. Sim. É muito triste. E vou dar um exemplo de uma... Eu escrevo isso num texto. O problema de federalizar de uma maneira desarrazoada. A conformação constitucional é de federação, não é de união, embora o Brasil esteja caminhando para uma união. Agora, a reforma tributária ela vem para ter um imposto único. O imposto único é típico de países que são... imperialistas. E mais, né? Ou até mais do que imperialistas. Eles não têm divisão de governador. Você tem as províncias na Inglaterra, lá na Portugal, etc. E aí você tem um centro, mas não foi essa a conformação constitucional. Eu vou dar um exemplo do DEPEN. Sistema Penitenciário Federal. Quem é que pensou em Sistema Penitenciário Federal? Foi o Márcio Tomás Bastos, advogado do Lula. Lula, primeiro mandato, 2003, 2004 ele entra. Em 2006 houve um vira enorme aí. Os estados ônibus sendo queimados. Lembra disso? Lembro, eu era supervisor do GOI aqui em São Paulo. Então, estava no centro do furacão. Em 2006 teve a questão dos ataques, PCC fez a viragem do PCC. Então, em 2005, o Ministério da Justiça resolveu criar um sistema penitenciário federal e criou 4 unidades federais. E agora, depois a quinta, que foi o que lhe citei, a de Brasília. Então, Catanduvas, Paraná, a primeira, que fica a 100 quilômetros da fronteira do país. Tem Porto Velho, que fica a 150 quilômetros da fronteira. Não precisa, o resto, né? Dali para frente. Você tem... Acho que a única longínqua mesmo é Brasília. Não, né? Tem Natal, tem Mossoró. A Mossoró, a capital do Mato Grosso do Sul, que é Cuiabá do Mato Grosso, e vocês me lembrem, bom, enfim, eram 4, 3 das quais encostadas na fronteira. Entendeu?
É Campo Grande. Campo Grande. Aí construíram essas quatro e começaram a trazer lideranças do Brasil todo sem critério, porque os presídios federais, eles não têm a vocação de prender pessoas ou acolher pessoas que praticam crimes federais. Por exemplo, os tráficos de droga internacionais do aeroporto de Guarulhos, quem faz o flagrante é a Polícia Federal. Quem faz a perícia... mas quem recolhe é o CDP estadual. Então, alguma coisa está falhando aí. E o que o sistema penitenciário federal pega lideranças do sistema penitenciário estadual. Aí você fala... Então, eu tentava explicar isso quando eu fui no México, em outros países. Mas o sistema penitenciário federal de vocês é para crimes federais. Eu falei, não, é para liderança. Então, é uma cópia da Supermax norte-americana. Células individuais, poucas células, o que é um absurdo para fins de inteligência, de convívio. Não é preso um longe do outro, não gera informação. Porque a gente desenvolveu na época o tal da inteligência prisional. Eu que desencadeei, não é cabotinismo, mas que foi realmente uma ideia bastante importante. Não existe lugar onde tem mais criminosos do que no presídio. Pois é. Agora, acontece onde se gere, onde se originam informações imprescindíveis, né, para o combate. Dentro e fora. Quem vai, quem visita, advogado que vai, etc. Mas o que eu quero te dizer, a crítica que eu faço é que, ao construir unidades para essa finalidade, de combater o crime organizado, afastar lideranças locais como é o Marcola, que o MP de São Paulo brigou, o Nagashi Furukawa, que era da SAP, não quis, aí o Dória depois quis e deixou, eu era contra, porque quando um preso vai embora, vão todas as informações com ele, você não tem mais controle nenhum, você federalizou, você criou um network do crime organizado. Eu escrevo isso. Por quê? Porque você não tem um critério você não respeita as regiões. Por exemplo, Catanduva está no sul. Tá? Mato Grosso do Sul, centro-oeste. Norte. Porto Velho, nordeste e agora Brasília. Qual que é o critério para um preso de Santa Catarina ser colocado? Não tem. Não tem. E aí você aproxima um criminoso do outro. Quando um líder de tráfico do Espírito Santo, que é retirado lá do meio de uma rebelião, vai conversar no banho de sol com um líder de tráfico do Acre. Nunca. No mundo das coisas, não. É o network do crime, né? A federalização também contribuiu, na minha concepção, para o avanço do crime organizado no Brasil. Porque a troca de experiências... Vamos lembrar o que aconteceu na Ilha Grande na década de 70, 60, 70. A ditadura militar, os militares queriam, o governo militar, enfim, pegou os presos políticos e jogou lá em Ilha Grande, junto com os presos comuns, achando que a comunidade, as pessoas iam olhar os presos políticos com olhos, como eles analisavam os presos, os bandidos. O que aconteceu? Não deu certo. Por quê? Porque o conhecimento dos presos políticos que eles pegaram de Cuba, pegaram da Rússia, foram disseminados para o crime organizado. Portanto, não tinha sequestro. O sequestro que teve no Brasil na década de 60 e 70 foram dos embaixadores. Sim, mas eram de cunho político e não... Os assaltos a banco, que era da Lei de Segurança Nacional e era pena de morte, sim, eles rapidamente foram assimilados pelo crime organizado. Mais ou Dizem menos... até que a origem do Comando Vermelho no Rio deu-se por conta disso, né? Escadinha e Escadinha, o professor. Daí os nomes. Foi isso que aconteceu. Ou seja, a Marilyn Monroe estava casada com o Arthur Miller, que era um cara muito inteligente, um judeu muito inteligente, mas muito feio. E ela, uma mulher linda, mas não tão inteligente, meio... E ela chega para ele e fala assim, olha, Arthur, já pensou se o nosso filho nasce com a minha beleza e com a sua inteligência? E ele sabe, não, já pensou se nasce com a minha
beleza e com a tua inteligência. Esses cuidados, né? Ou seja, o que você acha que pode dar certo pode dar muito errado. Totalmente errado. Né? Na minha concepção, a União deveria ter um presídio de segurança máxima por estado. Bancar, porque daí não tem network. Exato. Porque assim, sitiava o indivíduo na sua origem e acabou. Não tem network. Porque atrás de um preso vai toda a família, vão todos os advogados. Exato. A gente chama de república. Então tem um preso que vai da Bahia e o outro vai de Santa Catarina, eles vão lá. Estão lá. Só que as famílias também vão atrás, as esposas vão atrás. Eu falo esposas porque tem só para homens, não tem presídio federal feminino. Aí vão para lá e aí elas vão morar nos mesmos lugares. Então, você tem um anteparo, né, que junta gente que nunca se juntaria. Que nunca se juntaria de forma alguma. Né? E isso é péssimo. Assim como nós temos sistemas de inteligência, o Estado, o outro lado também tem. Não tenha dúvida. Então, assim... e voltar, o risco da federalização, acho que pouca gente está falando isso, é que o lindo pode se transformar em horrível. Perfeito. Como aconteceu com o sistema penitenciário. Eu sou absoluta, e olha que eu dirigi. O jeito que está concebido, eu fiz propostas concretas na época para o ministro de gastar menos com grandes presídios e construir pequenos presídios junto, até... né, dando suporte para os estados, repasse dinheiro, presídio de segurança máxima com um número menor, com conhecimento que a tecnologia desenvolvida pelo Departamento Penitenciário Nacional. Perfeito. E deixar as lideranças locais nos próprios locais. Exato. Então, assim, não é bom federalização. Por exemplo, a investigação não é bom, porque o policial federal, por mais que ele seja bem intencionado, ganhe melhor, etc. É uma escassez de recursos humanos também muito grande, não é, doutor Rossini? Além da escassez, há essa questão de, por exemplo, alguém de Manaus vir a São Paulo para investigar um homicídio aqui na cidade, né? A pessoa não conhece a localidade, não conhece a cidade, não conhece os costumes. O Brasil é um país de dimensões continentais, então as diferenças regionais são muito grandes. Não, eu vou ter que também colocar um outro dedo na ferida. Ninguém apura quanto uma investigação federal custa. Porque qualquer policial federal que saia da sua sede, ele ganha uma fortuna em diária. É verdade. Ele dobra o salário em diária. É verdade. O nosso tira aqui de São Paulo, ele corre o estado, mas ele não ganha diária. Que ganha o federal. Então, o sistema penitenciário, a melhor coisa que tem para a Polícia Federal, e eu ouvi isso de policiais federais, é sair da sua sede. É isso. Ao menos economicamente é isso. É uma tragédia. Então, assim, tem que fazer uma reflexão também sobre o aspecto econômico, se vale a pena ou não vale a pena. Eu acho que a ideia que se tem agora de uma força-tarefa é absolutamente necessária, de inteligência. Porque o MP sabia coisas no passou, a polícia sabia coisas no passou. Então, se você tem... É mais ou menos como um livro de foto do Tira. Eu ia falar do Ganso, mas muitas vezes o delegado, não de departamento, como o senhor foi, mas o plantonista, ele chegava na delegacia, cadê o livro de foto do suspeito? Era de alguém, não era do Estado. O delegado ia embora, punha embaixo do braço, levava a informação e ia embora. Isso não pode acontecer. Nem o MP pode fazer isso. E nenhuma instituição pode porque fazer. essa informação é estatal, ela não é particular. Quem pagou? Né? Quem tem que se servir dela é o Estado, né? E não o indivíduo que é agente do Estado. Né? O Fotocrim da Polícia Militar, na época, 350 mil indivíduos identificados, você conseguia identificar o criminoso. Por exemplo, num assalto, você olhava para a perna do criminoso, via uma tatuagem lá, mesmo cabeça baixada, passaria para... Eles fariam um levantamento naquela região, quantas pessoas tinham tatuagem com aquelas características. A Polícia Civil não tinha acesso ao Fotocrim. Pois é. Como é? Explica. Pois é.
Como é que a Polícia Militar tem um banco de dados, como de fato ainda tem, enorme, e não passa para quem investiga? O compartilhamento de informação no Brasil praticamente não existe, né? Então, Nem mesmo dentro dos estados, muito menos entre estados, né? E muito menos instituições agora. E é fato também, né, doutor, que nós temos um atraso tão significativo que nem a carteira nacional de identidade existia até pouco tempo atrás, né? Então, como é que eu conseguia pesquisar um bandido do Paraná lá em Pernambuco e assim por diante? Então, é uma coisa que... Nós estamos falando de 15 anos atrás. Eu falei com o ministro da Justiça, falei, ministro, nós temos condições de fazer uma carteira nacional imediatamente. Ele falou, como? Eu falei, através do título de eleitor. Perfeito. Ele falou, como? Porque o título de eleitor é nacional. Isso. E agregar a ele campos obrigatórios. Por exemplo, já que uma condenação definitiva impede o exercício do direito político, vamos agregar ao sistema, porque, não sei se o senhor percebeu, que se o senhor muda de domicílio eleitoral, só muda a zona e a seção. O número do título é o mesmo. Interessante. E é federal. Então, você tem bancos de dados federais que são muito bons. O SUS, por exemplo, é federal. A cédula de identidade de educação. Ninguém sabe que cada aluno tem um RG escolar. Interessante. Eu mesmo consegui identificar e capturar homicidas pedindo para a diretora da escola onde os filhos dele estudavam o histórico escolar, a transferência para onde o cara foi, porque tinha um RG escolar. Ninguém usa isso. E são bancos de dados já federalizados há muito tempo. Aí o governo quis fazer uma cédula de identidade nacional, o senhor se referiu, está muito bem, mas já tinha um banco de dados nacional que precisava só dar uma incrementada isso já teria dar outra saído utilidade. 15 anos atrás. Porque se você não... Porque já que o voto é obrigatório, e já que você pode votar até menos, com idade menor da idade penal, 16 você anos. Teria já Justo. Até adolescentes infratores, até os 70 anos que já não é mais obrigatório votar, a vida do sujeito. A vida inteira. Porque se você sabe onde o cara vota, normalmente o cara vota perto de casa, né? E o senhor deu todos os bancos de dados aí, sim, e alguns até com de ordem fotográfica também, como do Fotocrim, que é a CNH, né? Carteira Nacional de Habilitação. Então, são bancos de dados federais, nacionais. Agora, eles não compartilham, mas querem os dados estaduais. É muito difícil, né? A complexidade é imensa, não é, doutor Rossini? Mas o problema, eu acho, doutor Clóvis, a questão são os princípios. Se a gente for... se nos esquecermos dos princípios, é o que... sabe, eles nos norteiam. Independe do que vem escrito, decupado, assim, desdobrado. O que vale é o princípio. Isso. Existem princípios que são, sabe, inalteráveis. Entendeu? A defesa da vida humana é inalterável. Não dá para você conceber, porque é assim que funciona. São princípios. Cuidar de criança são princípios. Agora, o resto a gente consegue negociar, mas assim, o que é segurança pública? Né? Eu falava isso outro dia com os alunos. Nós ainda estamos pegando os melhores da aldeia, colocando paliçadas. Esses mais fortes não vão plantar, não vão caçar, porque eles vão cuidar da proteção da aldeia. Por isso é isso. Tem 5 mil, 10 mil anos, desde que a sociedade humana se organizou, você escolhe algumas pessoas com a tarefa de defender o grupo. Isso. É fato. É fato. E isso conspira contra o progresso da nação de um modo geral, né? Total.
Onde não tem segurança, não tem E até negócio. uma questão muito importante que também foi lançada aqui por um dos nossos ouvintes, que eu preciso fazer para o senhor. Dada essa complexidade do mundo jurídico brasileiro, dada a complexidade do estágio em que se encontra o crime no Brasil, como é dirigir curso de Direito de uma das maiores universidades do Brasil, que hoje o senhor dirige, que é a Uninove? Qual o melhor método para incentivar esses futuros operadores do direito a não desistir de uma carreira? Vamos lá, nós temos que entender o fenômeno, né? Fazer um recorte de quem é o nosso, vamos dizer assim, a quem nós servimos, nosso cliente. Talvez na nossa época eram poucas as faculdades, você tinha uma concorrência muito grande e poucas pessoas tinham acesso aos cursos superiores. Havia uma crítica que havia pouca gente de curso técnico e tal, mas o fato é o seguinte: a missão da universidade pública ela não é cumprida. Faculdade pública é para rico. Por mais que se queira falar das cotas, faculdade pública, por exemplo, o Largo São Francisco, tem gente que veio das escolas públicas, tem por causa da cota. Não fosse a cota. Quando não tinha cota, não tinha. Então, quem não tinha feito um bom colégio, um bom ensino médio. Acontece que hoje, assim, as faculdades mais tradicionais, que são as mais caras, PUC, Mackenzie, estou falando das privadas. Sim. A pública, nós temos no estado de São Paulo, nós temos a USP, daqui de Ribeirão, e o Unesp. E tem agora uma federal. A maioria é particular, é privada. Mas são caras, porque o custo de uma instituição, de hora-aula do professor, a manutenção da estrutura... A logística toda. É muito caro. Então, assim, uma faculdade, para pôr ela em pé, você tem que fazer conta. E fazendo conta, você vai quantificar. Né? Porque a instituição... E hoje, algumas instituições históricas são sociedades anônimas com ações em bolsa, tem que dar lucro. É isso mesmo. O acionista quer saber, né? Então, aí, né, nós tivemos a Croton e tantas outras aí. Qual é a diferença da nossa instituição? Ela é eminentemente brasileira e eminentemente paulista. 9 de julho é a data da Revolução Constitucionalista. Pois é. Então, ela tem essa vocação de ser nacional e de ser local, embora ela já esteja no Brasil todo. Tá? Então, nós comemoramos todo o 9 de julho. Por quê? Porque o professor José Storópoli, que começou com uma escola de datilografia lá na Zona Norte, na Vila Maria, e foi secretário municipal de educação, estadual de educação, começou a entender que havia necessidade de as instituições superiores também trazer gente menos favorecida. Então, a Uninove, ela é uma associação sem fins lucrativos. Uma associação visa lucro, não é nenhum, não é OCIP. É uma associação sem fins lucrativos. E por não ter lucro, os reitores, os professores, todos somos empregados da mantenedora. Nós somos contratados pela mantenedora nessa condição. Então, o reitor, o professor Eduardo Storópoli, ele ganha salário. A esposa dele, a doutora Maria Cristina Storópoli, ganha salário. O filho dele, o João Storópoli, ganha salário, como eu ganho salário, como os professores. E assim, Então, os investimentos que são feitos, por exemplo, como não dá para ter lucro, sim, porque a natureza jurídica é de associação, ela tem que reinvestir nela mesma. Então, ela é retroalimentada pelo que tem. Então, você consegue hoje ter uma estrutura... Hoje nós temos mais de 600 mil metros construídos. Né? Hoje tem o nosso sistema de educação, nós conseguimos bater o pico, ganhamos até recorde internacional no Google, né? Que a gente usa o sistema Gmail, 85 mil alunos online em tempo real. A pandemia veio, para muitos foi ruim, para nós foi ótimo, porque nós conseguimos
melhorar a nossa atividade, embarcar na tecnologia, e a gente não desembarcou totalmente. Fantástico. Então assim, o que acontece? Com os custos, com a possibilidade de investir na própria instituição, com os professores e com tecnologia, a tecnologia embarcada lá é muito, muito forte, muito poderosa. Então, todas as classes têm computador para 2 pessoas, tem a nossa biblioteca, aluno nenhum precisa comprar livro, os preços são muito acessíveis, direito 300, 400, 500 reais. O que acontece com tudo isso, né? Os nossos mestrados e doutorados são todos gratuitos. A bolsa de estudos para todos. A minha esposa mesmo acabou o curso de Direito lá, a linha de pesquisa é Direito Empresarial. Uhum. Ela se titulou com 2 ministros do STJ na banca dela, que são professores nossos. Por quê? Porque há um investimento muito grande. Hoje a instituição tem algo em torno de 3.500, 3.700 colaboradores. É muita gente. Hoje a instituição tem 163 mil alunos, pelo menos. EAD e presenciais. Nós temos 5 faculdades de medicina. A gente tem só o direito 9.500 alunos. Então, assim, e por que é barato? E por que a gente cobra pouco? Porque nós investimos em tecnologia, enfim. E a gente tem a missão de ser inclusiva. A gente fica olhando, né? O nosso aluno, 90% vem da escola pública. Vem do ensino fundamental, que é uma porcaria. Desculpa. Lamentavelmente. É uma porcaria. Então a gente tem que pegar esse cara e inseri-lo no mercado de trabalho. E eu falo sempre isso, né? Advogado não é só para trabalhar nos jardins, mas tem que trabalhar nos Jardins Ângela, porque nessas comunidades também tem contratos a ser feitos, tem locações para ser feitas, tem despejos, divórcios, liberdades, enfim, tem uma série de... as demandas locais também necessitam de profissionais locais, como tem que ter médico ali, como tem que ter dentista ali, tem que ter advogado. Nós somos uma sociedade extremamente complexa. Uhum. E os nossos alunos, eles, assim, o seu perfil, eles não conseguiriam estudar em outra faculdade. Eles não conseguiriam estudar no Mackenzie, por exemplo, por falta de recurso. Uhum. Eles não conseguiriam estudar na FMU. E eu não estou falando... Gente, são instituições de sistema, eu dei aula nessas faculdades. Agora, o nosso aluno, a gente tem que entender que ali é uma oportunidade para ele mudar de vida. Então, ele se agarra a isso. Que bom. E a gente consegue... são 3 dias por semana em sala de aula, mas os outros 2 dias telepresencial. Isso faz também com que a vida do aluno, ele possa também facilite trabalhar, a vida dele, para ele poder trabalhar, né? O custeio também diminuir da instituição. Afinal de contas, 2 dias fora tem menos segurança para água, papel higiênico, limpeza. Você tem todo um custeio que você põe na ponta do lápis, e o nosso reitor, o nosso sistema, o Mason lá do financeiro, que é o nosso líder lá, o pessoal sabe fazer conta. Cada centavo é muito bem calculado, dada a repercussão que isso gera. Então, assim, eu me aposentei e fui diretamente para lá. E a missão que eu cumpri antes no Ministério Público, que era tirar de circulação os criminosos, hoje eu faço pela prevenção, porque a educação salva. Salva, com certeza. Então, assim, investir na educação e a gente... É o melhor investimento a fazer. É isso. Agora, e qual que é a repercussão disso? Mas todo mundo passa na OAB? Não. Mas todo mundo da USP passa na OAB? Não. Todo mundo do Mackenzie passa na OAB? De forma É natural que eles vão ter mais acesso, porque eles têm mais estrutura de vida. Mas os nossos também estão passando. E em termos quantitativos, é a mesma coisa, porque nós temos mais alunos, temos mais gente sendo aprovada. E tem muita... Então, assim, e mais, o nosso estagiário hoje, ele é muito bem visto, porque ele é um sujeito que se agarra tantas oportunidades que ele não tem escolha. Então, quando ele consegue ser contratado no escritório, ou num cartório, ou num setor público, ele se agarra, e nós temos recebido muitos elogios. Falou assim, olha, esse menino, por quê? Porque ele precisa. Ele precisa. Então, o aluno nosso, ele vai para a aula extremamente cansado. Durante a pandemia, a gente acompanhava, via os alunos,
em casa. Quantas mães fazendo comida? Quantas mães amamentando filho? Quantos caras no Uber assistindo aula? Por quê? Porque eles precisam mudar é uma oportunidade. Quem consegue fazer do primeiro ao sexto semestre, ou seja, os 3 primeiros anos, a R$300 por mês? Então, assim, se você jogar fora uma oportunidade dessa, não é inteligente. Não. E aí você sai de lá bacharel. Isso por si só já é um grande incentivo, Gente né? de Deus, o sujeito, ele chega a maioria é o primeiro a se formar. Então a gente está alcançando as franjas das cidades. Que bom. E isso é importante. Notícia boa. E a mantenedora tem outras faculdades. Tem a Cândido Rondon e a 9 de Julho, que é... Então nós temos faculdades também, e não é só o direito, eu estou falando do direito, mas nós temos ali toda, né? Puxa, da área de saúde, você tem fisioterapia, você tem enfermagem, tem a medicina, que aí é um outro papo. Aí o perfil é... Mas tirando a medicina e a odontologia, mesmo a odontologia é acessível, os demais cursos, nossa, são RH, economia, administração. Nós somos uma universidade mesmo com essa característica. E temos, por exemplo, Mauá, nós temos faculdades de direito, de tudo que tem. Temos em Guarulhos, temos em Osasco, temos em Bauru, temos em São Roque. E fora também os EADs, né? Os tecnólogos. Então você tem hoje... Os cursos superiores de curta duração. São de 2 anos. São 4 semestres. Por exemplo, nós temos o tecnólogo em serviços jurídicos que... Serviços jurídicos. Serviços jurídicos. Que você pode fazer concurso público, como policial hoje se exige, mas com 2 anos de formado. Muito interessante. Nós temos tecnólogos... Isso até, para mim, é uma novidade. Então, a gente tem o ciclo completo, né? Tem o tecnólogo, o bacharel, o especialista, o mestre, o doutor e o pós-doutor. Até porque não só queremos advogados, juízes, promotores, policiais, mas nós também queremos formar professores. Porque quando você tem um campo tão grande desse, você também coloca no mercado o professor. Então, hoje, a grande parcela dos nossos professores também vem da nossa casa. Porque que bom. Entendeu? Então é isso. Essa é a ideia de prevenção primária. Educar para salvar. Doutor Rossini, a grade curricular do curso de Direito no momento atual, ela, quero acreditar que seja muito distinta daquela que eu vi lá nos idos de 85 a 89, quando eu me graduei, né? Nós somos, acho que, contemporâneos. Como hoje essa grade curricular, ela privilegia, como deve ser, até pela quantidade de matéria, né? O direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, mas traz outras tantas matérias. Tem o constitucional, o administrativo, que vem do eixo do direito público, né? Agora, o direito empresarial, que era o direito comercial antigamente, que está abarcado pelo civil, né? O Código Civil. Mas a gente tem também laboratórios de mediação, porque a gente também tem que... na nossa época, né, ensinava a fazer petição inicial. Isso. Hoje a gente também tem que ensinar a fazer um termo de acordo. Porque não adianta a mediação tem não que adianta você só saber muito. fazer. Hoje, do jeito que o judiciário é caro, moroso e tal, o ideal é tentar fazer acordo. Agora, quem é que sabe sentar e fazer um acordo? Exato. Então a gente tem que ensinar o nosso aluno. Até na Polícia Civil tem o NECRIM, né? Exatamente. Quem é que faz? É batidão? Não, você tem que saber os princípios. Então, assim, a matriz curricular, ela foi se adaptando, né, àquilo que o mercado exige. E o MEC, ele tem a portaria 5 tem uma característica bem interessante. Ela exige que a matriz respeite as características locais. São Paulo não tem, assim, é difícil especificar, mas Santos, por exemplo, a matriz curricular de uma faculdade em Santos tem que ter direito marítimo. Uma faculdade em Guarulhos tem que ter direito aeronáutico, porque tem um aeroporto lá. Muito interessante. Entendeu? No Amazonas tem que ter direito ambiental,
Porque tem que respeitar a realidade local para ter empregabilidade. Não adianta nada você ter um cara... As faculdades de direito do Centro-Oeste, direito agrário. Uhum. Então você tem que modular a sua matriz curricular conforme a necessidade local. Até porque o tripé, né? Você tem a extensão, né? Você tem o ensino, na extensão, ensino, pesquisa e extensão. Na extensão, e hoje o MEC exige uma carga horária grande de extensão, o aluno tem que conhecer a realidade local. Entende? Ele tem que interagir. Muitos dos nossos falam assim, mas eu conheço a realidade, eu moro na extensão comunidade. que o senhor menciona são aquelas 300, extensão universitária, 320 horas, é isso? Isso, exatamente. Mas não são, veja, não são horas complementares. É diferente. Hora complementar é você vir aqui assistir. Ir lá num evento e tal. Extensão universitária é você fazer. Ir na comunidade, se reunir com uma associação de moradores, fazer boneco de estatuto. Construir uma relação verdadeira. Isso pode ser extramuros ou intramuros. Por exemplo, lá nós fazemos extensão também junto com as faculdades de saúde. Uma interação com a faculdade de psicologia, por exemplo. Muitos problemas que são levados à psicologia são de ordem jurídica. Ou, contrário, muitos problemas de ordem jurídica têm o pano de fundo psicológico. Entendeu? Por exemplo, a violência doméstica, ela tem muito de direito de família, mas tem muito de psicologia. Puxa. É fundamental. Então, você faz a extensão, inclusive, interagindo com outros cursos. Por exemplo, direito de saúde. Ixi, tem um monte de coisa para falar. Uma pergunta que me passaram também é qual a opinião do professor em relação ao que se vem discutindo desde muito tempo para cá sobre o curso de Direito ser feito pleno em EAD? Eu vou ser muito rápido. Não dá. Não dá, né? Não dá. Eu mesmo fiz estudos para a instituição. As instituições querem. Lógico. Porque os custos são... Você querem. É a logística você inexiste, né? Você consegue hoje colocar em sala de aula 240 alunos numa sala de aula. É fato. Online. Agora, direito é das relações humanas, né? E a gente tem que ter relações humanas, não relações informacionais. O MEC, assim, o que está acontecendo? Depois da pandemia, porque a pandemia todo foi à distância. O curso todo foi à distância. E foi voltando para o normal. Hoje, havia uma equipe, havia um grupo de trabalho do MEC que estava voltado para isso. O atual presidente do Conselho Nacional de Educação é o André Lemos Jorge, que é filho de um procurador de justiça chamado William Vanderlei Jorge, que por acaso foi da minha banca de concurso. Ele é advogado, foi do TRE aqui local e tal. E ele, por ser presidente do Conselho e ser da área jurídica, ele, no coletivo, deram um basta. Não tem. Não tem como fazer sem um aprofundamento muito grande nos estudos. A gente tem que lembrar que ensino à distância nasceu para países como o Canadá, Austrália, Brasil, que são de extensões territoriais imensas. E o ensino à distância leva para esses locais... O objetivo é levar para rincões, né? Que não são alcançados. Conhecimento. Exatamente. Essa é a ideia. Por exemplo, o Canadá, você tem lá um país maior que o Brasil e neve 80% do ano. Lá na Austrália você tem deserto, tal. Você tem na África países que são extremamente áridos. E aí você entende que o ensino à distância tem um significado diferente. Agora, em São Paulo, qual seria, ou no estado de São Paulo, enfim, no Brasil, hoje você não justifica, especialmente diante da quantidade do número de faculdades. Então você não justifica. E também tem outra questão que ninguém toca no assunto, né? É a questão dos professores. Você teria
uma redução dramática do número de professores, e aí você acaba com emprego e renda, né? É fato. Porque, mal ou bem, É. uma classe física, você tem um número limitado de Sim, gente ali. Então, sim. aumentou o número de alunos, você tem que contratar mais professores. Sim, é Ou à verdade. distância, você só abre uma sala de aula digital e está resolvido o problema. Então, você vai ter um número... Por isso que eu falei, as instituições querem Uhum. muito, porque diminui, você não precisa ter um prédio. É Imagina, natural, né? Você não Não precisa tem ter logística, sala não tem dos custo, professores. não tem nada, Você não absolutamente. precisa ter nada. Ah, Então, assim, só que é assim que funciona. Não Você dá vai certo. atender... Você advoga ou não? Sim, advogado. Você atende um cliente só online? Tem Não é coisas que possível. o cliente não tem Não é possível. coragem de infelizmente é falar possível. com o advogado à distância. É fato. Até mesmo eu faço uma breve crítica aqui das audiências online, né? Onde todos parecem estar com muita pressa, menos o advogado, e é tolhido muitas vezes, né? Na sua defesa, na defesa do seu cliente, porque há uma pressa ali injustificada para terminar logo aquela audiência ali, né? Agora, Deixa eu só te dar uma... Hoje em dia, alguns escritórios, ouvi dizer que são da área trabalhista. Eu não posso afirmar, mas alguns escritórios de massa, que tem muitas audiências, tem aquele prompter, né? Isso, é o prompter. Que a testemunha vai lendo que o advogado quer que ela responda. Pois é. Isso perdeu totalmente a essência da justiça. Para o juiz, para ele ter conhecimento dos fatos, efetivamente a verdade real, né, fica prejudicado. Não, você não tem a sensação que a gente tem olhando uma pessoa tete a tete, como nós estamos fazendo. Em especial na questão do processo penal, em que se busca a verdade real, né, e não a verdade formal. Então, acho que fica muito prejudicado uma audiência online para a área penal. Você não vê as tatuagens do suspeito, Exato. que tem um significado. É fato. E, professor, é uma honra receber o senhor aqui. Os seus esclarecimentos foram magníficos, né? Eu gostaria de continuar com o senhor aqui por muito mais tempo, mas quero o seu compromisso de retornar mais uma vez aqui para nos falar um pouco mais de todo o seu cabedal de conhecimento aí que nos deixou muito lisonjeados, viu? Já vou mandar o contrato por WhatsApp. E eu queria pedir, nas suas considerações finais, encerrando hoje, lamentavelmente, aqui tão cedo o nosso programa, que o senhor desse um recado para aqueles que são operadores do direito e para aqueles que querem ser operadores do direito. Temos muitos ouvintes nossos aqui que pedem ao senhor essa recomendação. Olhando ali. Por favor. O que eu acho, bem francamente, é que a gente não tem que olhar primordialmente, inicialmente, o que vai ganhar. O ganho é consequência, né? A gente, quando vai trabalhar, qualquer profissão, a vida das pessoas, o direito das pessoas, a liberdade das pessoas estão nas nossas mãos. Portanto, tem que estar preocupado em se preparar, em ter conhecimento, em ter responsabilidade, para o operador do direito, no caso que você me perguntou, ter responsabilidade, conhecimento, e não ter ganância, ter ambição. A gente tem que entender que ambição e ganância são coisas aparentemente próximas, mas são muito distintas no método. A ganância, assim, o ganancioso quer a mesma coisa que o ambicioso, só que o ganancioso, ele transgride, ele descumpre regras. O ambicioso não, o ambicioso cumpre as suas regras. Eu falo que tanto o promotor quanto o policial, tanto o ladrão quanto o policial querem qualidade de vida, só que o policial ele trabalha dentro da legalidade, o ladrão não. Então são métodos diferentes. Então o profissional do direito, como qualquer outro profissional, tem que ter essa dimensão, não é? O trabalho, você tem que se preocupar com o trabalho e com a entrega. O recurso vem, é natural que vem. E se você não estiver satisfeito, muda de profissão, procura uma outra coisa, porque não dá para culpar o outro, a não ser a si próprio. Saia, vai embora e começa de novo, faça umas coisas. Porque assim, você querer mudar o mundo com esse olhar ganancioso, e hoje o mundo, lamentavelmente, tem essa ganância intrínseca, não dá certo, porque a humanidade se perde.
né? O fator humano se perde. Então, cada processo, você não tem o Mévio, o Tício, o Caio, você tem o Marcelo, você tem o Clóvis, você tem o Rossini, você tem pessoas, não são hipóteses. E é assim que eu acho que a gente tem que tratar a pessoa, né, na sua essencialidade, né, na dignidade. A dignidade da pessoa humana, até meio pleonástico, a dignidade da pessoa está nisso, está no reconhecimento dela como pessoa, né, em todos os sentidos. Magnífico pensamento, meus Obrigado. parabéns. E mais uma vez, professor Dr. Augusto Rossini, foi uma honra, um prazer imenso receber o senhor hoje aqui. Muito obrigado em nome dos nossos telespectadores. Em breve teremos o senhor mais uma vez aqui conosco. Obrigado. E encerrando a nossa programação de hoje, eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso programa mais uma vez, agradecer aos nossos patrocinadores, ao nosso patrocinador master, que é a empresa Prodetec Segurança, agradecer a BCI, Bureau of Corporative Intelligence, agradecer também a Force Commander, a Associação Brasileira de Empresas para a Proteção de Dados e o Escritório Ferreira de Araújo. A todos vocês, meus queridos amigos, um forte abraço, até a próxima. Obrigado.